Olá pessoal, eu me chamo Darlan, trabalho na Qualitar Ocupacional e neste vídeo eu estou trazendo um assunto sobre alguns erros muito comuns que acontecem em uma CIPAT. Então, é a atribuição da CIPA promover anualmente a CIPAT, conforme consta na NR5, que é a norma regulamentadora que regulamenta as atribuições e diz qual o objetivo da CIPA. Então, a CIPA deve promover anualmente a CIPAT e a gente vê muitos erros comuns que acontecem na organização, na própria promoção dessa CIPAT. O primeiro erro comum a acontecer é justamente na interpretação do próprio significado da CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Então, deixar de promover ações voltadas à promoção a doenças e acidentes de trabalho durante a semana inteira. Muitas empresas fazem apenas alguns dias da semana e não promovem a semana inteira. Esse é um erro muito comum acontecer. Então, a NR5 ela não determina a carga horária que deve ter na CIPAT, nem quais as ações que devem ser realizadas. Isso fica a cargo da empresa, de quem está fazendo a organização. Porém, deve ser feita uma promoção durante a semana inteira de ações voltadas para a organização dessa CIPAT, tá? Envolvendo os trabalhadores com situações em relação ao ambiente de trabalho, aos riscos que eles estão expostos aí, ações voltadas à promoção de doenças e acidentes de trabalho. E muitos dos motivos alegados pelas empresas é a falta de tempo na organização da CIPAT ou até mesmo alguns setores que não podem parar as atividades, que precisam manter funcionando, que não tem tempo para participar do que a empresa organiza. Então é importante saber o que diz a legislação em relação a esse tópico, em relação à obrigatoriedade da empresa, em relação ao tempo disponibilizado para poder promover e organizar todas as atribuições que a CIPA tem. Agora acompanhe na tela comigo aqui então qual é essa responsabilidade segundo a legislação da empresa em relação à disponibilização do tempo. A NR5 define o seguinte: cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constante no plano de trabalho. Então, o que quer dizer isso? Que como a CIPA ela é responsável por promover anualmente a CIPAT, ela deve estabelecer no plano de trabalho a organização dessa CIPAT e a empresa tem que garantir tempo suficiente para a realização desta atividade, tá certo? Outro erro muito comum acontecer na organização, na promoção de uma CIPAT, é justamente não promover a CIPAT com temas ou ações voltadas para a promoção de doenças e acidentes de trabalho. Então muitas empresas acabam cometendo o erro promovendo palestras, gincanas, brincadeiras, dia de beleza, temas que não tem nada a ver com segurança e saúde do trabalho, durante a semana que deveria ser voltada para a promoção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Para entender melhor o que é prevenção acidente de trabalho, é importante saber qual é o conceito do que a legislação estabelece do que é um acidente de trabalho. Tá? Então acompanhe comigo aqui na tela o que define a legislação em relação ao conceito do que é acidente de trabalho. A Lei número 8.213 de 91 e suas alterações posteriores, no seu artigo 19, de forma resumida, menciona que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Vamos analisar um pouco essa frase, esse conceito do que estabelece a legislação para interpretar melhor no que se refere ao conceito do que é acidente de trabalho.
Primeiro, para ser caracterizado acidente de trabalho, o trabalhador precisa estar a serviço da empresa, tá? Exercendo algum tipo de serviço a serviço da empresa. Esse é um ponto importante. Outro conceito, que provoque lesão corporal. Então, diversas situações no ambiente de trabalho, risco, atividade que possa provocar algum tipo de lesão nesse trabalhador. E lesão corporal, não necessariamente eu preciso ter uma fratura, um corte, um ferimento que tenha algo exposto. Eu posso ter uma lesão motivado por um entorse ou então por um processo inflamatório em relação a um risco ergonômico, tá? Então, mas que provoque essa lesão corporal. E perturbação funcional. O que é uma perturbação funcional? É tudo que possa provocar algum tipo de perturbação no funcionamento normal do nosso organismo. Então, compreende aí também as próprias lesões, mas também doenças profissionais ou doenças do trabalho decorrentes das atividades que são realizadas, tá? Que venha provocar algum tipo de redução da capacidade do trabalhador para o trabalho durante as atividades, seja essa redução permanente ou até mesmo temporária, nos casos em que o trabalhador fica afastado e retorna para as atividades. Então, é fundamental saber essa definição para que na hora que eu vá organizar a minha CIPAT, que você vai organizar a sua CIPAT na sua empresa, você possa estabelecer quais são os temas que eu vou utilizar na organização dessa CIPAT e não cometer mais esse erro, tá certo? Então, esse é um fator muito importante em relação a isso. Outro erro muito comum que acontece na organização de uma CIPAT é não efetuar nenhum tipo de registro dessa CIPAT, tá? Ou seja, não registrar uma lista de presença dos trabalhadores na participação nas palestras, treinamentos e demais ações que são promovidas, que comprove que os trabalhadores participaram das ações promovidas pela empresa ou pela CIPA durante a realização dessa CIPAT. Também uma falha nesse registro é deixar de listar na ata da CIPA anterior à CIPAT a realização da mesma, a organização da mesma, a definição de palestras, de treinamentos, de temas que seriam extremamente relevantes à demanda na qual a empresa precisa em relação aos riscos a que os trabalhadores estão expostos, e não se tem esse tipo de registro, não se tem esse tipo de documentação antes da realização da CIPAT, e também não se tem uma avaliação posterior para verificar a eficácia, quanto que foi a aprovação, a aceitação dos trabalhadores em relação às ações que foram propostas. Então, basicamente, documentar. Então, nós precisamos ter registro e comprovação de documentação que foi feito essa promoção dessa CIPAT, tá? Lembrando que a realização da CIPAT é uma das atribuições das CIPAs que deve fazer parte do seu plano de trabalho. Ou seja, quando a empresa começa a abrir o seu processo ali, que forma a CIPA, a primeira coisa que a CIPA precisa fazer para dar início às suas atribuições, às suas atividades, é estabelecer um plano de trabalho. E a CIPAT também pode ser registrada lá dentro, tá certo? Então, esses foram alguns dos erros que acontecem durante a organização de uma CIPAT, durante a promoção de uma CIPAT, e espero que vocês tenham aproveitado aí para ver o que está sendo feito na prática e não cometer erros que podem sofrer algum tipo de penalidade pelos órgãos competentes no futuro, tá certo? Se gostou do vídeo, compartilhe, curta aí e obrigado e até a próxima.